E aí, pessoal? Hoje a gente vai falar sobre gestão de projetos. Parece um bicho de 7 cabeças, né? Mas a ideia aqui é descomplicar. Vamos transformar isso numa espécie de receita de bolo, um passo a passo para tirar aquelas ideias geniais da cabeça e fazer acontecer de verdade. Vamos nessa? Bom, para começar, vamos com uma pergunta que, olha, todo mundo já deve ter se feito alguma vez na vida. Por que que tanta ideia boa, tanto projeto que parecia incrível, acaba não indo para frente? A verdade é que ter a ideia é só o comecinho da história. E por que que falham, então? Existem uns vilões bem conhecidos nessa história. Sabe quando o plano muda no meio do caminho? Ou quando simplesmente não existe um plano claro para seguir? E claro, o clássico, criar uma expectativa que simplesmente não bate com a realidade. Pronto, essa é a combinação perfeita para o fracasso. Tá, mas e aí? Como a gente vira esse jogo? Como é que a gente sai dessa rota de colisão com o fracasso e pega a estrada do sucesso? A resposta, pessoal, está numa única palavra: metodologia. É sobre ter um método, um processo, um jeito de fazer as coisas. E o ponto-chave é exatamente esse. A solução não é se matar de trabalhar mais, mas sim trabalhar de forma inteligente. Sabe, não é sobre força bruta, é sobre ter direção. É como numa viagem. Você precisa de um mapa para saber para onde está indo. E que mapa é esse, afinal? A gente chama de macroprocesso. Pensa nele como se fosse o Waze de um projeto. É o caminho completo que te guia desde o momento em que a ideia surge até a hora em que ela finalmente vira algo concreto e entrega valor de verdade. Então, definindo melhor, o que é esse tal de macroprocesso? É basicamente o jeitão da empresa de fazer as coisas. É a metodologia que organiza como as ideias viram projetos e depois resultados. E o mais legal é que essa lógica serve para a vida pessoal também, tá? Para planejar uma viagem, uma reforma em casa, funciona do mesmo jeito. Agora, olha só que interessante essa imagem. Ela quebra um mito gigantesco. Muita gente acha que gestão de projetos é só a parte da execução, de botar a mão na massa. Mas dá uma olhada no esquema. A gestão de projeto é só uma etapazinha de uma jornada que é bem maior. E que jornada é essa? Vamos passar rapidinho pelas etapas. Tudo começa com a ideia, óbvio. Mas ela não vira um projeto assim do nada. Primeiro, ela vira uma demanda. Depois, entra numa fila para ver se é a prioridade. Aí passa pela gestão de portfólio, que é onde se decide se o projeto vai para o jogo ou não. Só aí, se for aprovado, é que começa a gestão do projeto de fato. E lá no final, a gente tem a entrega de valor. Agora vamos focar nessas primeiras fases, porque elas são cruciais. Elas são o grande filtro. Pensa comigo, uma empresa tem um monte de ideias rolando o tempo todo. Só que o tempo e o dinheiro, são limitados. Então a grande questão é: como escolher as brigas certas? O segredo é ter um processo para filtrar tudo isso. E um jeito bem esperto de organizar essa bagunça é criar filas de prioridade. Imagina assim, na fila 1 a gente coloca os projetos gigantes, aqueles que mexem com a empresa inteira. Na fila 2, os projetos mais focados, de um departamento específico. E na fila 3, ficam as melhorias rápidas, sabe? Coisas pequenas, baratas, mas que já fazem uma diferença. Para entender bem o que é a gestão de portfólio, essa analogia do técnico de futebol é perfeita. Ele tem um monte de jogador bom no elenco, mas só pode escalar 11 para começar o jogo, certo? A gestão de portfólio faz exatamente isso. Olha para todos os projetos possíveis e escolhe quais vão entrar em campo com base na estratégia geral. E essa imagem aqui resume tudo de forma visual e muito clara: o funil de demandas. É exatamente isso que acontece. Um monte de ideias entra lá por cima, mas depois de passar por todos os filtros e análises, só as melhores, as mais estratégicas, chegam lá embaixo e viram projetos de verdade. Ok, depois de passar por todo esse funil, um projeto finalmente foi aprovado. Ótimo, é agora que a gente entra na fase que a maioria das pessoas já conhece, a famosa gestão de projetos. É aqui que o bicho pega e o plano começa a virar realidade. E essa fase tem seu próprio roteiro, seu próprio passo a passo. Começa com o ok oficial, o termo de abertura. Daí a gente mergulha de cabeça no planejamento, o que vai ser feito, quanto vai custar, em quanto tempo. Depois vem a execução, que é botar a mão na massa, mas sempre de olho no controle para ver se nada está saindo do planejado. E por fim, a conclusão, o encerramento formal do projeto. Mas olha, gerenciar um projeto é, antes de mais nada, uma arte do equilíbrio. Existe uma lei, que é quase uma lei da física mesmo, que vale para todo e qualquer projeto. Não tem como fugir. Essa lei é a famosa tripla restrição. Imagina que todo projeto é um triângulo. Em cada ponta a gente tem uma força: custo, que é o dinheiro,
tempo, que é o prazo, e escopo, que é o que você vai entregar, a qualidade. A regra é simples. Mexeu em uma ponta, as outras duas vão se mexer também. É inevitável. O jeito mais fácil de entender isso é com aquele ditado clássico: bom, barato e rápido. Escolha 2. Não tem como ter os 3. Quer entregar um negócio com qualidade máxima e super rápido? Se prepara, porque barato não vai ser. Quer que seja rápido e barato? Ok, mas provavelmente a qualidade vai dançar. É esse o jogo de cintura diário de quem gerencia projetos. Então, para a gente resumir, é como se existissem dois caminhos bem claros. De um lado, o caminho do fracasso, que é cheio de falta de plano, mudança de rota toda hora e falta de gente ou de grana. Do outro, o caminho do sucesso, que é construído com planejamento, com todo mundo remando junto e com o apoio de quem decide. A gente escolhe qual caminho pegar. E a grande lição que fica de tudo isso é: o sucesso de um projeto não é um acidente, não é sorte. Ele é o resultado de seguir um método, de seguir aquele mapa que a gente viu hoje, o macroprocesso. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Olhando para esse mapa completo, desde a ideia lá no comecinho até a entrega final, em qual dessas etapas os seus projetos, sejam eles profissionais ou até pessoais, costumam dar aquela derrapada? Porque, olha, identificar esse ponto fraco já é o primeiro grande passo para transformar o próximo projeto numa história de sucesso.